Fala galera, beleza? Rodrigo Borges mais uma vez na área. Galera, venho aqui para trazer a continuação, né, do nosso estudo aqui, da nossa aula sobre comunicação Modbus TCP entre um CLP Logo e um CLP 7200. Na aula passada, a gente fez a configuração do Logo, né, como um servidor Modbus TCP. A gente até comunicou ele com um simuladorzinho, né, como cliente. A gente viu lá como é que os detalhes dessa comunicação. E agora nessa aula a gente vai dar continuidade configurando o nosso outro CLP, o S7200, como um Modbus TCP Client, tá? Ou seja, o nosso S7200 agora ele vai acessar os dados do nosso logo, que é um servidor Modbus, beleza? Então, se você quer aprender como é que faz essa configuração e efetivar essa comunicação entre esses dois CLPs pelo protocolo Modbus, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender. E desde já eu te peço, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Se você curte esse tipo de vídeo, você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, você quer que mais conteúdos como esse sejam publicados, então fortalece aí, deixa o seu like para poder o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, tá bom? E deixa nos seus comentários aí o que você tem achado da aula no final. Então, após a vinheta eu volto, a gente vai lá para a tela do meu computador para a gente configurar o nosso S7200 e efetuar essa comunicação entre esses dois CLPs. Vamos lá! Então beleza, galera, estamos de volta aí, vamos começar a trabalhar, né? Então, o que a gente vai ver aqui no nossa aula de hoje? Vamos configurar o nosso S7200 e para isso a gente vai precisar do TIA Portal. Eu já tenho um projeto aqui no TIA Portal aberto, esse projeto está em branco, ainda ele não tem nada. Ele simplesmente tem um CLP que eu já coloquei, configurei o IP dele aqui, né? E já descarreguei a configuração de hardware só da CPU para dentro do meu programa, tá? Lembrando aqui na minha bancada, eu tenho aqui na minha bancada, conforme eu tinha mostrado para vocês na aula passada, né? Tem aqui o nosso logo V8 e tem aqui um S7200, tá? Então, a única coisa que eu fiz agora foi descarregar o hardware aqui no meu S7200. Para trabalhar com o S7200 aqui como um cliente na rede Modbus TCP, né? Eu sei que eu tenho vídeos aqui no canal onde eu já demonstrei isso, mas caso você não saiba, né? É muito simples, tá? Existe um bloco já da Siemens pronto que você vai utilizar e esse bloco ele já fica dentro aqui do nosso set de instruções aqui do TIA Portal, beleza? Então eu vou abrir aqui a nossa main OB1 e eu vou configurar ele aqui ó, como leitura, por exemplo, essa primeira eu vou botar um bloco aqui com uma função para a gente poder ler aquelas saídas do logo. Lembra que na última aula a gente configurou lá um coil para a gente poder ler, né? Então eu vou botar aqui ó, leitura de coils do logo V8, beleza? Então, onde você acha a instrução do bloco Modbus do Step 7 aqui? Você vem no seu set de instruções e aí você vai vir aqui embaixo, ó, na parte de comunicação, né? E você pode procurar outras comunicações. Aí tem várias aqui, você vai procurar others. E aqui você vai ter o Modbus TCP, tá? Então você abre essa primeira pastinha aqui. Aí você vai ter o Modbus TCP Client e o Modbus TCP Server. Dependendo da versão do seu TIA Portal, você pode ter uma versão de biblioteca diferente. Eu estou utilizando aqui o TIA Portal V17 e a versão da biblioteca Modbus Client está na versão 6.0. Tá? Então essa aqui é uma biblioteca que é própria para mim trabalhar com os CLPs da família Simatic S7200 e S7500. Beleza? Então eu vou pegar aqui a Modbus Client e vou arrastá-la para cá. Beleza? Ela vai ser inserida aqui no meu programa e esse bloco, né, ele vai gerar uma DB instance. Então, eu vou botar aqui, você pode deixar o nome que vem ou você pode botar um nome que você quiser. Vou botar aqui MB Client DB1 para diferenciar eu vou criar nós vamos criar duas linhas aqui, dois blocos de comunicação, né, para a gente poder estar verificando dados aqui diferentes do nosso logo. Então, essa aqui é a interface do meu bloco de comunicação Modbus Client do S7. Tá? Vou falar rapidamente aqui dos pinos, né? Você tem aqui um pino para requisição, ou seja, que vai requisitar o comando que eu vou colocar aqui. Você tem um pino para desconexão,
Então, quando eu habilitar esse bloco, ele já vai automaticamente conectar se tiver tudo certinho na minha configuração. Se eu quiser desconectar, eu clico nesse pino Disconnect. Aí eu tenho aqui o modo do Modbus, eu vou mostrar isso para vocês já, tá? O Data DDR, o Data LAN, o Data PTR e o Connect. A gente vai ver agora esses dados aqui, em especial, e a gente vai entender o que eu vou colocar em cada um deles. Para isso, eu vou voltar rapidamente lá no meu PowerPoint, para poder mostrar para vocês o mapeamento do Modbus aqui no Siemens, beleza? Então, assim como a gente viu lá no logo, né? O mapeamento do Modbus, ele tem lá os endereços para leitura, escrita e os códigos de função que não muda no Modbus, né? Aqui no E7200 e E7500 também eu tenho uma forma de mapeamento específica do dispositivo. Tá? Todo dispositivo Modbus ele vai ter uma tabelinha como essa. Então vamos lá. O Function Code, né, que é universal, isso aqui não muda, então você vai ter lá o Function Code no Modbus. Ó. O código 1 é para leitura de saídas, né? O código 2 é para leitura de entradas. O código 3 é para leitura de hold registers. O código 4 é para leitura de input registers. O código 5 é para escrita de uma saída. O código 6 é para escrita de um hold register. O código 15 é para escrita de várias saídas. E o código 16 é para escrita de vários hold registers, beleza? Então, esses códigos aqui você vai encontrar em qualquer dispositivo, porque isso aqui é o padrão do Modbus, beleza? Aí o que muda aqui? O registro, o número do registro que você vai ter, dependendo do que você colocar no campo MB Mode, beleza? Então vamos lá, aqui, né, aquela função que a gente vai utilizar é para leitura de outputs, né? Então a gente vai ler coils, que são os output bits. Então a gente vai usar o código de função aqui número 1 e a gente vai ter duas possibilidades. Ó. Se eu utilizar lá no campo MB Mode, né, que a gente viu lá no meu bloquinho, se eu utilizar 0, beleza? Se eu utilizar 0, eu vou ter lá o registro do dispositivo que eu vou ler, né, numerado entre 0 a 9.998. Então esse aqui é o registro que eu posso ler. Se eu utilizar lá no MB Mode o 101, esse código 101, eu vou ler registro do 0 a 65.535. Aí tu fala, Rodrigo, qual que eu vou usar? Aí depende do dispositivo que você está trabalhando, tá? Você tem que saber lá no dispositivo que você está trabalhando qual é o endereço que ele está mandando. E isso você vai ter que ver pelo manual do dispositivo, não tem jeito. Então você tem aqui ó, o MB Data ADDR e o MB Data LAN. São os tamanhos e os endereços que você pode estar lendo, beleza? Então, através dessa tabelinha aqui, a gente vai utilizar para configurar o nosso bloquinho. Então, aqui depois vocês podem até tirar um print da tela se quiser, para poder gravar, né, quais são os códigos de função, quais são os registros que você tem disponível no E7200, tá? E vamos lá, vamos para a configuração do nosso bloquinho lá para a gente poder entender. O nosso bloquinho, basicamente, a gente vai fazer assim. Aqui no REC, no bloquinho REC, a gente vai ter um contato que a gente vai botar para poder habilitar. Isso aqui você pode criar uma lógica para isso, você pode criar um contato que, por exemplo, vai ligar na OB100 quando iniciar a CPU. Aí, isso aqui eu não vou entrar nesse mérito, você faz da forma que você achar melhor para você. Você pode ter um pino lá para desconectar ou não, também, tá? E aqui, no meu exemplo, tá? A gente vai trabalhar com MB Mode 0, beleza? E aí aqui no MB Data ADDR é o endereço que eu quero ler do meu dispositivo. Aí vocês lembram lá no logo? Lá no logo, qual foi o endereço que eu botei de coil? Eu utilizei a coil que começa no logo específico, isso aqui é a tabela do logo, tá? A primeira coil do logo ela começa no endereço 8193. Então, se começa no 8193, aqui no meu campo do MB Data ADDR é o endereço que eu vou colocar. Aí você repara que eu botei um 0 na frente, né? Porque ele tem 5 dígitos, ó. Isso aqui tudo eu tirei da tabela, tá? Isso aqui não é nada, não estou inventando nada. Você olha aqui, ó, MB Data ADDR, ele vai até 5 dígitos, beleza? Então, ó, voltando aqui para a próxima. 8193, tá? Código 0. E lembrando, né, ele vai até 9.998, beleza?
E aqui no MB Data Len é o tamanho de quantos dados eu vou ler. Por exemplo, isso aqui é saída, né? É coil. Então isso aqui ele tá lendo duas bobinas, porque eu botei aqui 2 no Data Len. Então ele está lendo 2 bits. Tá? Então eu vou, por exemplo, a partir do endereço 8193, eu vou ler 2 bits. Então eu vou ler o 8193 e o 8194. Tranquilo até aí? Show! E aqui o MBData PTR é o endereço da onde eu vou salvar o estado dessas duas bobinas que eu vou ler, dessas duas coils. Então aqui no meu caso eu criei aqui numa DB, a gente vai criar isso aqui, tá? Os bits que vai ler. Então no meu caso está aqui, ó, na foto que vocês podem ver aqui à esquerda. Eu tenho aqui, ó. Ah, não, aqui nessa foto eu não mostrei. Aqui está só a parte do connection que eu vou falar agora. Mas na minha DB lá que eu criei, que eu vou criar isso aqui com vocês, ele vai ter lá um array, por exemplo, lá de bits, né? E eu vou colocar ele aqui para poder ler. Vou criar um array de 2 bits para a gente poder ler as duas saídas que eu tenho aqui no logo na minha bancada. E o MB Connection é essa estrutura aqui que eu vou montar com vocês, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura de conexão para o bloquinho de comunicação. Ele vai utilizar o TCOM IP v4, beleza? Que é uma estrutura aqui, e essa estrutura tem essa configuração aqui. A gente vai fazer isso aqui agora na prática, para poder ficar claro para vocês e a gente testar. Então vamos lá. No REC aqui eu vou botar um contato, para a gente poder iniciar, né, a nossa comunicação. Vou botar aqui o M0.0, por exemplo, para poder iniciar. Botar aqui M0.1 para desconectar. Estou botando qualquer coisa aqui só para a gente poder testar. O MB Mode eu vou trabalhar com 0. O MB Data ADDR eu vou trabalhar com aquele endereço da primeira coil lá do meu logo que eu quero ler. Então vou botar aqui 08193. Beleza, então a minha primeira bina lá, ela vem com esse endereço. Você tem que se atentar também, porque dependendo do dispositivo que você for comunicar, ele pode ter offset ou não. Tá? Então, de repente, alguns dispositivos, depois eu vou até fazer uma comunicação aqui entre, por exemplo, entre BR e Siemens, vou até dar um spoiler aqui para vocês, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo desse aqui, também comunicando em Modbus. Aí, por exemplo, lá no BR, para mim poder acessar esse endereço aqui, eu teria que colocar um valor a menos. Então, eu botaria, em vez de 8193, eu botaria 8192, tá? Por causa que ele tá... esse cara aqui tá com um a mais, seria o endereço do 8192 mais 1 para chegar a 193, tá? Tem um offset. Então, às vezes tem que saber isso aqui, se o teu dispositivo tem offset ou não, beleza? Como eu falei para vocês, né, o Data Len aqui eu vou botar o Data Len de 2, vou ler 2 bobinas. E o Data PTR, agora a gente tem que ter um dado para a gente poder colocar aqui, né? Um local, pode ser memórias, pode ser um ponteiro, né? Eu posso fazer um ponteiro de memórias, eu posso fazer uma DB exclusiva para isso. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar uma DB onde eu vou ter o meu connection, que é a minha estrutura do TCOM IPv4, TCOM Paran IPv4, e eu vou ter também uma estrutura aqui para mim poder utilizar para ler as bobinas. Então vamos criar aqui essa DB, já para deixar ela criada aqui. Ó, vou criar aqui um data block, eu vou chamar de mbdb, vai ser modbus db. Aí nela o que eu já vou fazer? Aqui eu vou criar um connection, vou chamar de connection 1. E no tipo de dado aqui, é importante, tá? É importante que você também digite isso aqui do jeito que eu vou digitar. Ele não vai aparecer para você conforme você estiver digitando. Então digita tudo igual eu estou fazendo. TCOM underline IP underline V4. Aí dá Enter. Você vê que ele já cria estrutura. Muita gente já tem dúvida nisso aqui e fala, Rodrigo, eu não estou conseguindo achar esse TCOM IPv4, porque a pessoa está acostumada a começar a digitar aqui, aí o Tia Portal ele já mostra as opções aqui embaixo, né? E não vai aparecer para você TCOM IPv4, beleza? Você tem que digitar tudo mesmo até o final e dar Enter. Quando você digitou tudo e deu Enter, ele vai abrir esse campo aqui. Então faça isso para você não ter erro, beleza? O Interface ID aqui eu já mostrei em outras aulas aí como é que você acha, né? Normalmente aqui o meu só tem uma porta, ele é o 64. O ID da conexão é um ID único que você vai colocar. Para cada conexão que você criar, você tem que ter um ID único. Vou botar aqui 8.
Para conexão aqui no Modbus, ele vai ser via TCP, então ele tá até aqui do lado, tipo da conexão 11 é TCP/IP, então eu vou manter aqui, né? Ele já está com 0B, que é o padrão. E aqui, a conexão estabelecida ativamente, no meu caso sim, toda vez que você é um cliente, você que inicia a comunicação. Então aqui é true. Se fosse um servidor, aqui seria false. E o remote address seria o endereço remoto do meu dispositivo. Beleza? Então qual é o endereço do meu dispositivo? Aqui ele está em hexadecimal, mas você pode botar em decimal também que funciona, tá? O meu logo tem o IP 192.168.0.121. Esse é o endereço do meu logo, então é o endereço do servidor que você está querendo se comunicar, beleza? E o remote port é a porta lá do logo, que eu vou botar 502, que é a porta padrão do Modbus que está configurado lá. A porta local não importa, ele vai assumir qualquer porta aqui que tiver disponível para ele, beleza? Então essa aqui é a configuração do connection, tá? E agora eu vou criar também aqui um outro dado que vai ser as minhas coils. Coil. Só que esse coil aqui eu vou criar um array, né? Array de duas coils, de bool. Tá? Então aqui eu vou ter, ó, a coil 0 e a coil 1. Tranquilo? Então essa aqui é a minha DB. Tá? Então eu vou compilar ela aqui. E eu vou usar esses dados agora para terminar de preencher o meu bloquinho lá. Ó. Vou dividir a tela aqui nos dois. E agora o que é que eu vou fazer? No MBDataPTR eu vou puxar quem? Eu vou puxar esse coil aqui. Tá? Eu estou puxando o array inteiro. Tá? Não estou abrindo aqui puxando um item individual. Não. Estou puxando o array inteiro que é de 2. Aqui ele vai puxar, ele vai ler os dois. E o connection também, fazer a mesma coisa. No connection eu vou botar o connection. Ah, Rodrigo, esses outros bits que tem aqui, o done, buzz, erro, status. Cara, isso aqui não é obrigado você colocar. Tá? Isso aqui não é obrigado para funcionar. Então agora eu vou compilar isso aqui. Vou compilar isso aqui. E vou descarregar isso aqui para o meu CLP. Beleza? Para a gente poder já jogar essa configuração aqui para ele. Primeiro eu vou fazer aqui do coil, depois a gente faz lá para poder ler também o potenciômetro lá, que é o hold register, né? Ou input register, tanto faz. Porque na verdade eu estou pegando o valor do potenciômetro lá, né, que está no input register, está numa entrada analógica. Estou movendo para uma memória analógica, né, que no caso é um hold register. Normalmente é mais comum a gente trabalhar com hold register, tá? Então pegando as funções que a gente mais usa aqui. Então vamos olhar o bloquinho como é que tá. Vou botar ele online aqui, já descarreguei o bloco para dentro da minha CPU, né? O meu Modbus Client. Então tá aqui, ó. Ele tá com status 7002, então quer dizer que ele está aguardando conexão, tá? Ele não está conectado ainda. Como é que você pode ver isso? Você pode vir aqui no Network, ó, vou botar aqui, ó, PLC, Network View, e aqui vem Connections. Então vocês reparem que eu tenho uma conexão aqui já estabelecida, que é com o meu computador, entre o computador e o CLP, porém eu tenho uma segunda comunicação aqui, ó, que foi programada pelo usuário e aberta pelo usuário, que não está estabelecida. Está vermelhinho porque não está estabelecida, tá? Ele está tentando se comunicar com o CLP, o logo. Ele não comunicou por quê? Porque o meu logo aqui, eu soltei o cabo dele aqui para não conectar logo assim que eu fizesse. Então o que eu vou fazer? Ó? O cabo do logo está solto aqui. Eu vou conectar o logo aqui. Então, conectei o logo. Vocês repararam, quando eu conectei o logo, a conexão estabeleceu aqui na hora. Então ele já fechou a conexão, tá verdinho aqui porque já está comunicando. Então eu já tenho aqui uma troca de dados aqui em Modbus entre o meu S7-1200 e o meu logo. E agora a gente vai testar isso aqui para ver se está tudo funcionando. Ó, as minhas coils estão false, tá? E eu vou botar ela também lá. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer uma jogada aqui agora. Deixa eu... Pra gente poder ver tudo aqui. Ó, aqui eu tenho o meu logo aberto e aqui o meu S7-1200 aberto. Então aqui tá minhas coils. E deixa eu jogar aqui. Aqui tá a única coil que eu tenho no logo, né? Que eu coloquei aqui no logo. Vou botar online aqui também. Eu não sei se eu vou conseguir deixar a câmera aqui também.
Deixa eu ver se eu consigo. Ah, calma aí que... Deixa eu... Realtek. Deixa eu testar aqui a conexão. Beleza, ok. Beleza. Então você repara aqui, a minha saída está fora no logo. Eu vou apertar a minha entrada 1 do logo para ligar a minha bobina. Seria a minha primeira bobina aqui, que seria o 8193. Então eu vou vir aqui, vou ligar o botão, ó. Liguei a minha bobina e aqui não recebi nada. Aí tu fala, pô, Rodrigo, não funcionou? Calma, funcionou. Mas é que falta um detalhe aqui que a gente não fez. Lembra que eu falei que aqui tem um pino de requisição do bloco? Eu não liguei esse pino, então ele não vai receber nada. Então eu vou vir primeiro aqui, ó, Ctrl F2. Pronto, agora o meu bloco está trabalhando, tá vendo? Tá dando buzz aqui, ele fica dando buzz e dane. E aqui você vê que fica mudando o status de 7006 para 7005. Esse status 7006 e 7005 é o status que o bloco está comunicando. Então vamos voltar lá na DB. E vamos fazer o teste novamente. Então aqui, ó, novamente a entrada fora. Quer dizer, a saída fora, perdão. E aqui também false. Vamos tentar de novo. Vou pressionar aqui agora. E olha só que legal. Saída ligada no logo. E o S7200 está lendo ela. Vou soltar. False. Ó. Liguei. Voltou. Viu que legal? Bacana, né? Então, o meu CLP S7200 está lendo o dado do logo, tá, em tempo real aqui via Modbus TCP. Tranquilo, né? Mas aí vamos fazer aqui uma configuraçãozinha rápida agora para a segunda saída aqui do logo. Vou fazer aqui agora um pulsador aqui para a gente poder ver. Ó, vou pegar aqui ela agora, vou fazer um pulsador aqui agora para a gente poder ver ela funcionando aqui, piscando lá no nosso CLP agora. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar aqui um status sempre 1. Vou tentar botar... Deixa eu tentar subir bem isso aqui. Porque depois quando eu diminuir a tela ele não ficar... Ele aparecer. Vamos botar aqui status sempre 1. Vou pegar aqui um gerador de pulso acíclico. O cara vai ficar gerando um pulso. Tá aqui um pulso. Beleza? E eu vou pegar outra saída que a gente tem na minha bancada aqui, né? Um outro output. Beleza. Então, quem é essa outra output aqui? Se essa coil aqui é a coil 1, né? E ela é 8194. Esse outro aqui é um coil 2, que é igual a 8194. Beleza? Esse aqui é 193, esse aqui é 194. Aí vocês têm que lembrar que aqui, né, como eu estou comunicando entre dois dispositivos Siemens, fica fácil, porque não tem aquele problema de offset, essas coisas assim não vai dar erro, porque são dispositivos do mesmo fabricante. Mas quando você for pegar dispositivos de fabricante diferente, você sempre observa essa questão aí do offset, ver se tem ou não o offset, porque se tiver, você tem que tomar cuidado, para você poder não ter problema. De repente você vai te confundir, você vai falar assim, ah, não está comunicando, mas não é que você está botando, você está botando o endereço errado por causa do offset. Beleza? Então vamos ver aqui a nossa coil 2, né? Deixa eu botar aqui um conector aqui no final. Beleza. Então eu vou pegar esse cara aqui agora e vou descarregar ele para o logo. Beleza? Vou descarregar ele aqui para o logo. Ok. Ele vai parar o meu logo, ele vai parar minha comunicação Modbus por um tempo. Depois estabelece. Assim que ele voltar, ele já estabelece. Aqui para mim já começou a piscar minha saída. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Minha saída está piscando aqui, tá vendo? Vou mostrar na câmera também. É o LED azul aqui do meu painel. Ó, LED azul do meu painel piscando. Então agora vamos voltar lá, né? Fazer igual eu fiz. Vamos voltar lá para o nosso...
é 7.200. E reparem aqui, vocês já estão vendo, né? Já está vendo aí na DB que ele já está funcionando. Ó, a minha saída piscando e vocês estão aqui na coil 1, que é a segunda saída do bloco, ele está lendo aqui. Então, aperta aqui a primeira. Ó, true, só que ele fica enquanto a minha saída estiver ligada aqui. E false. Então, viram como é que está funcionando perfeitamente? Então, show de bola. Então, essa aqui é a minha primeira interação que eu queria mostrar para vocês entre eles. E agora, lembrando, né, aqui no nosso software do logo, a gente também colocou aqui para ele ler um potenciômetro, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha entrada analógica e eu tenho aqui a minha memória, a IM0. Então, ele está com um pouquinho de mau contato aqui na minha protoboard, mas tá funcionando aqui, ó. Tô aumentando ele aqui, ó. Beleza, tá com 218. Agora eu vou ler isso aqui lá no S7200. Só que para isso eu não vou poder usar esse mesmo bloco, né, que eu criei. Porque esse bloco que eu criei aqui é um bloco para poder ler coils, né? Então, no Modbus, as funções são diferentes. Tá? Então, deixa eu voltar naquele meu PowerPoint lá, para vocês verificarem a função do hold rest. É a função 3 que a gente vai ler, mas para vocês verem como ela trabalha aqui no S7200. Tá? Cada dispositivo tem a sua particularidade, né? O Modbus ele não define o tratamento do dado aqui, a apresentação do dado aqui no dispositivo. Então aqui, ó, leitura de hold register é o código de função número 3, perfeito? Então, eu vou estar utilizando aqui também no nosso dispositivo. Então eu vou colocar aqui o MB Mode como 0 novamente, tá? E aí eu vou ter que respeitar essa faixa aqui, ó, 40.001 a 49.999. Ou eu poderia ter aqui, ó, 400.001 a 465.535. Então, aí tu vai falar, pô, Rodrigo, qual que eu vou usar? Mais uma vez eu repito, depende do dispositivo que você está comunicando. Tá? Então, eu posso ter de 1 a 125 leitura de hold restes aqui no S7200. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma limitação do Modbus, isso aqui é uma limitação do CLP, da tabela do CLP, beleza? Então, ó, esses de 126 registros, vamos colocar assim, ele tem que estar dentro dessa faixa de valor aqui se eu configurar o meu MB Mode para 0, beleza? Então, como é que eu vou ler o meu potenciômetro que vem do logo, né? Então, se aqui no S7200 ele começa no 40.001, aí você tem que ir lá na tabela do logo agora, você tem que ir lá no teu dispositivo device, né, e ver na tabela dele, né, qual que é o endereço do primeiro hold register dele, porque esse cara aqui, essa memória número 1 aqui, a M1, ela é o primeiro hold register também do logo. Tá? Então vamos ver aqui no logo, vamos relembrar, né, a tabela do logo. Então tá aqui, ó, AM. O AM, hold register, né, ele começa no 529 e vai até o 592. Então olha como é que você faz isso. Olha como é que você junta as duas tabelas e vai montar o número do registro que você vai ler. Então aqui é 529 o primeiro, certo? E no meu aqui, ó, 529. E no meu aqui começa no 40.001. Então, qual é o endereço que eu vou ler? Eu vou ler o endereço 40.000, tá? 529. Beleza? Então é esse registrador aqui que eu vou colocar lá na minha configuração do MB Data ADDR. Tá? Então o endereço que eu vou querer ler é esse, 40.529. Por quê? Porque começa no 40.000 aqui no S7200 e lá no logo é 529. Então eu vou juntar os dois e vou formar esse número aqui. Tá? Então vamos ver isso aqui agora na configuração do bloco. Primeira coisa que eu vou fazer, quando você tem eu vou ter que criar uma nova comunicação, certo? Para cada bloquinho que eu criar, eu vou criar uma nova connection. Então, os bloquinhos não podem estar ativos ao mesmo tempo, tá? Então, primeira coisa, eu vou desativar já esse cara aqui. Aí, na hora que você estiver montando, você vai ter que ter uma lógica que gerencie isso, tá? Que ative um bloquinho por vez para você poder comunicar certinho. Eu vou vir aqui na minha DB. Deixa eu botar ela aqui offline. Eu vou criar uma nova connection, beleza? Então, abaixo desse aqui, ó, abaixo da connection, eu vou criar uma connection 2. Eu vou até copiar ela aqui. Deixa eu copiar ela aqui e colar. Que vai mudar pouca coisa, tá? Ó, já vira connection 2. O que vai mudar nela? O ID. O ID não pode ser o mesmo.
Então o ID dela, por exemplo, vai ser 2. Tá? O ID aqui você bota o número que você quiser, mas tem que ser um identificador único para cada connection. O resto é a mesma coisa. Tá? Não vai mudar nada. O endereço do dispositivo, a porta, tudo a mesma coisa, beleza? Tranquilão. E eu vou colocar aqui também, né, um hold rest. Eu vou botar um HR aqui, HR1, por exemplo, que vai ser o meu hold rest. Ele vai ser do tipo o quê? Vai ser do tipo inteiro. Tá? Então eu vou ter um dado aqui para me ler, né? Então eu vou novamente salvar aqui. Vou até descarregar lá para dentro do CLP já. Ele vai reiniciar o datablock. Show! Agora eu vou dividir a minha tela aqui. Deixa eu parar o monitoramento por enquanto aqui. E agora eu vou criar uma nova linha aqui, né? Já tem aqui, eu vou botar aqui, ó, leitura do registrador do logo V8. Então aqui agora eu vou ler o registrador, né, o hold raster do logo. Aí novamente o que você faz? Puxa um novo bloquinho MB Client, Modbus Client. Ele vai criar uma nova DB, vou botar aqui MB Client DB02. E agora a gente configura aqui igual a gente fez. Ó. Já vou puxar aqui o Connection 2, né? Já vou botar aqui no Connection. O hold rest aqui, já vou botar aqui no MB Data PTR. E aqui agora vamos fazer aquelas configurações, né? O MB Mode, vou botar 0. O MB Data DDR, qual é o endereço que eu falei com vocês? Que eu escrevi aqui no slide, ó. 40.529, que é a junção daqueles endereços que a gente viu lá, né? O endereço do 7.200 com o endereço do logo. 40.529. Beleza? E qual o tamanho? Eu vou ler um registrador só, então eu vou botar 1. Aí aqui, no requisição, ó, eu vou pegar até a memória inversa desse cara aqui, ó. Esse aqui é o M0.0, né? Eu vou botar um contato dele negado para ele estar sempre executando um bloco. Ou ele executa um ou executa outro. Então, vou botar um contato fechado aqui de M0.0. Então, ele vai estar executando esse cara aqui. Aqui, botar M0.3. Tá aí minha configuração do bloquinho para leitura do potenciômetro lá do logo. Vamos testar? Ó, vou compilar aqui. E vou descarregar. Então, deixa ele terminar de carregar aqui. Já está terminando. Vamos monitorar ele online. E verificar aqui o status do bloco. Sempre importante verificar o status do bloco para ver se deu tudo certo. Então, beleza. Então, reparem que o status do meu bloco já está como 7005, 7006. Ele está mudando aqui de buzz para Doni. Então, se está 7005, 7006, quer dizer que você fez a configuração certinha. Então, aqui, ó, o meu bloco já está executado, né? Porque a memória M0.0 está desligada, então ele está executado. E o outro bloquinho está desligado, porque um vai ter que executar por vez. Você repara que o status aqui do que não está sendo executado, ele fica no status aqui 7004, 7002, ele não está sendo executado. Tá vendo? O que está sendo executado é o de baixo. Então, ó, vamos verificar aqui na DB o status que ele está lendo. Ó, e você reparem que eu já estou lendo aqui o 218, que é o status aqui do meu potenciômetro. Vamos verificar se lá no logo também está assim. Deixa eu arrumar a tela de novo aqui. Vamos pegar aqui no logo. Vamos botar todo mundo aqui lado a lado. Então, ó, tá vendo? A M1 218 aqui no logo. Vou botar a câmera aqui também. Ó, vou botar a câmera aqui também para a gente poder ver. Eu vou mexer agora nesse potenciômetro aqui, que é o potenciômetro que está ligado aqui no meu logo. E vocês vão ver que aqui no logo vai
mudar o valor do M1 e esse mesmo valor vai mudar aqui na minha DB. Tá? Então vamos lá. Se ele zerar aqui quando eu estiver girando, reparem que é um mau contato que ele está aqui na minha protoboard. Ó. Mas ó, reparem na tela aqui do logo, ó, eu estou mexendo, aumentando ele. Ó, na tela aqui do logo e na tela do S7, tá? do Tia Portal aqui. Então realmente eu estou lendo em tempo real. Ó, aumentei, chegando aqui 300, 400. E agora eu vou diminuir, eu vou para o lado inverso. Está diminuindo. Beleza? Então, perfeitamente está funcionando aqui a minha lógica de leitura, tá? E aí de repente você fala, eu só posso ler. Não, cara, você pode escrever também. Você pode ler, escrever saída. Aí você vai ter que usar, ó, vou abrir aqui novamente o PowerPoint, ó, aí você tem que usar a tabelinha que eu mostrei para vocês aí. E aí agora você já sabe como fazer, né? Eu já ensinei para você no vídeo passado como ler a tabela Modbus do logo e agora estou te ensinando como ler a tabela Modbus do Step 7 do S7200. Então, se você, por exemplo, quisesse fazer um comando de escrita, eu quero escrever uma saída, né? Eu quero fazer uma escrita de uma output. Aí você pode estar usando, por exemplo, o código 5, se você quer fazer uma escrita individual de apenas uma saída, ou você pode usar o código 15 se você quiser estar utilizando a escrita de várias saídas, por exemplo. Ou se você está querendo escrever no registrador, né? Eu quero fazer um set point aí de um inversor, alguma coisa assim. Você pode estar usando, por exemplo, a escrita do hold raster, que é o 6 ou o 16 se for mais de um hold raster de uma vez. Então o Modbus ele é muito simples de implementar. A única coisa que você tem que atentar é nessa questão aqui do endereçamento. Tem que saber se o dispositivo tem offset ou não e saber qual é os endereços que ele trabalha. Qual é a faixa, né? Porque aqui eu estou trabalhando com o NB0 do S7200, mas de repente seu dispositivo não trabalha aqui no NB0. Vamos supor que ele trabalha aqui nessa outra faixa. Por exemplo, aqui eu estava lendo aqui o hold raster. Eu botei em 0, aí eu estou trabalhando aqui com a faixa de 40 mil. Mas vamos supor que ele não trabalha com 40 mil, ele trabalha com de 0 a 65 mil e pouco. Aí você utilizaria aqui o 103. Então, no Modbus você tem que conhecer as tabelas do dispositivo. Não tem jeito, tá? Não é uma coisa padronizada, então você tem que conhecer qual é a tabela do dispositivo. Mas, se eu fosse fazer escrita, a diferença é que eu faria isso aqui, tá? Eu pegaria esses outros códigos aqui, o 5, o 6, o 15 e o 16. E aqui no meu bloquinho do Siemens, aqui no meu bloquinho da configuração aqui, do Modbus, aqui onde eu botei o MBDataPTR, em vez de ser o dado que eu vou ler, né, seria o dado que eu vou escrever. Aqui eu botaria o endereço que eu vou estar mandando lá para o outro CLP. Beleza, galera? Ficou clara essa questão aí da configuração? E aí, é fácil? É difícil? Fala para mim nos comentários o que você achou. Você gostou da aula? Ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, não se acanha não. Vai no campo de interação da plataforma, coloca aí qual é a sua dúvida, que eu tento te explicar de uma outra forma aí, e para você que você possa entender. Tá bom? Então, muito obrigado, galera, pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço. Espero revê-los aí numa próxima aula. Até mais, galera. Fui!